Esse ano eu vou ganhar mais, ninguém me segura. Meu chefe agora vai ver quem é que faz falta naquela empresa. Quero ver eles ficarem sem mim. Tem promoções de acordo com o plano de carreira, por mérito, por desempenho, assim como você tem outras que você se pergunta como é que aconteceram. Além disso, quando você chega em altos escalões, muitas vezes você traz pessoas de fora para trabalhar numa empresa. O Steve Jobs fez isso quando chamou o John Sculley, que era o principal executivo da Pepsi, para ser o seu diretor executivo na Apple. Depois vem a história, né? O próprio Steve Jobs foi demitido da Apple, ficou um tempo fora, depois voltou para salvar a Apple que estava afundando. Isso quer dizer o que então? Que existem cargos de confiança na burocracia interna das empresas. No caso de empresas públicas, mistas, estatais, é comum que no novo governo os postos-chave sejam preenchidos por pessoas de confiança desse novo governo. Mas como que eu faço para ser promovido? Bom, em primeiro lugar, você tem que entender que por melhor que você seja, você não vai ter uma promoção a cada 2 dias e expulsar o dono da empresa em menos de uma semana. Esse é um negócio chamado hierarquia. Vamos pegar o exemplo do exército. Se você contar, vai ver que existem 19 patentes diferentes. Agora pensa, mais ou menos 11 mil jovens prestam o serviço militar obrigatório todo ano. Mesmo que só 500, vai chutando, queiram seguir com a carreira, só em 10 anos isso daria uns 5 mil jovens. Você acha que tem lugar para 1.000 marechais e 4 mil generais de divisão? Não tem. Vamos agora para um organograma clássico. Esse aqui é o do Senac, mas o importante é que você pode ver os vários níveis hierárquicos que são comuns para qualquer empresa. Então eu lhe pergunto, é fácil para o auxiliar do estagiário do office boy virar o presidente da empresa? Não é, mas em nenhum momento aqui eu disse que era impossível. Tanto no exército um soldado pode virar um general 4 estrelas daqui a alguns anos, quanto um estagiário que foi contratado hoje virar o presidente da Coca-Cola. Ou abrir uma nova empresa, por que não? Tá, mas e daí? Eu trabalho numa empresa, estou insatisfeito, como é que eu faço para ter um aumento no meu salário ridículo? Bem, lembre-se que você vai ter que tratar desse assunto com muito cuidado. Ainda mais em épocas de crise, porque às vezes é a oportunidade que o chefe tem para cortar alguém que ganha 5 mil e contratar outro por 2 mil ou menos. E isso quando não aproveita para extinguir teu cargo de uma vez. Eu conheço uma pessoa que trabalhou comigo e que estava insatisfeita com o salário. Ela procurou o chefe, falou para ele e a conversa foi se esticando, se esticando. Ela explicou as insatisfações dela, que ela merecia um salário melhor. Ele fez as ponderações dele, que não dava, que o momento não era o propício. Ela foi ficando estressada e resolveu se demitir ali na hora. Aquilo, se é assim eu vou embora. E o chefe respondeu, tá bom, se você acha que isso é o melhor, tudo bem. Aí pegou o telefone, ligou para o departamento pessoal e olha, por favor, proceda com o desligamento da nossa colaboradora. Sem dó nem piedade. Claro que tem chefe que inseguro ou por picuinha não te promove de jeito nenhum ou enrola até não querer mais. Às vezes você pode até conseguir mudar de setor e sua vida segue para o alto e avante. Não adianta, a empresa não possui uma outra área em que a sua competência pode ser encaixada. Então, aí o melhor é procurar uma nova colocação, paciência. Muitas vezes o chefe até quer te promover, acha que você merece, mas ele não tem verba nem autonomia para aumentar o seu salário do nada. Ele depende do diretor, que também tem que considerar as outras demandas das outras áreas. Até porque, pode acreditar, você não é o único funcionário da empresa que está querendo aumento naquele instante. Existe também aquela situação que o funcionário coloca literalmente a faca no pescoço do chefe, que é o popular ou dá ou desce. Por exemplo, eu que sou da área de informática, já presenciei muita coisa do tipo, olha, a única pessoa que conhece esse sistema sou eu, o único que sabe todas as senhas também sou eu, e se eu for embora, eu quero ver como é que o pessoal daqui vai se virar. Primeira coisa, a empresa pode até passar por 1 ou 2 dores de barriga, mas você tenha certeza que sim, ela vai sobreviver com você ou sem você. Só que aí, você criou uma situação que é o seguinte, você vai até receber o seu aumento, realmente é uma catástrofe se você sair, mas na primeira oportunidade, você vai dançar. E por quê? Porque você criou uma imagem pior do que de réu da Lava Jato. Para o seu chefe, você virou um sequestrador que a qualquer momento vai fazer ele de vítima, de refém novamente.
E isso porque, com certeza, daqui uns 2, 3 meses, esse aumento não vai ser suficiente para garantir a sua satisfação no emprego. E outra, ele sabe que o seu comportamento vai contaminar a equipe, estimular para que outros comecem também a querer promoções, tanto faz se são justas ou não são justas. E os seus colegas de trabalho também passam a te olhar com outros olhos. Vai virar até ídolo para alguns. Como diria um ex-diretor meu, você vai virar o líder sindical do departamento. Mas outros vão achar que você é um cara que a qualquer momento pode deixá-los na mão, deixando toda a bucha com eles, quando você não for bem sucedido nesses pedidos de promoção. Meu conselho, se você pensa assim, é melhor mudar de empresa, deixar uma boa imagem onde você trabalhou. Claro, existe o fator, quem não chora, não mama. Mas é necessária habilidade em saber transmitir ao seu superior na empresa que você é merecedor de uma promoção, mas seus esforços não estão sendo reconhecidos. Existem várias empresas que dão sim, aumentos espontâneos com certeza. Eu já recebi aumentos espontâneos, assim como já pedi aumento quando estava insatisfeito. Algumas vezes fui atendido e outras não. Mas na minha visão, posso até estar errado, eu nunca coloquei o meu gestor numa situação que ele tivesse ficado sem saída. Uma outra situação. Tem também aquele cara que desde o primeiro dia de trabalho já solta aquele chefe, se espirrar, saúde. A sério. Existem vários exemplos de puxa-saquismo na vida das empresas. Tenho certeza que você que está me assistindo agora conhece alguns. E isso também se já não usou dessas práticas que não são legais. É o cara que, sem ser convidado, já quer almoçar com o superior do chefe no primeiro dia. É o outro que compra carro usado do patrão para criar aquela conexão unha e carne. É o sujeito que ignora as ordens do chefe para atender pedidos de gestores de outras áreas. É aquele funcionário espião leve e trás que conta para o chefe tudo o que foi conversado com o resto do pessoal da equipe na hora do almoço. Isso é claro, né? Depois que ele mesmo paga um cafezinho para o chefe porque ninguém é de ferro. Bom, então, a meu ver, para diminuir essas situações, a empresa tem que ter uma política clara de como é estabelecido o plano de carreira e a política de promoções. Por exemplo, você é um analista júnior e para virar pleno tem que estar na empresa há pelo menos 2 anos, ter sido capacitado nos treinamentos XYZ, ter conseguido bater sua meta de desempenho pelo menos umas 3 vezes seguidas e aí vai. Isso não quer dizer que quando chegar esses 2 anos a pessoa será automaticamente promovida. Quer dizer que ela preenche os requisitos e, por seu próprio mérito, está apta a assumir um novo cargo ou uma melhor remuneração quando houver oportunidade para isso. Hoje em dia, eu penso que tanto o quadro com os cargos dos funcionários, quanto as promoções que são feitas, devem ser comunicadas para todos. O que acontece? Algumas vezes, quando um chefe me dava um aumento, ele pegava e falava, a partir do mês que vem você vai ter um aumento no seu salário, o teu salário está indo para tanto, mas não conta para ninguém da tua equipe. Ok, eu sempre fui sigiloso quanto a isso. Mas o que acontece? Sempre tem alguém que conhece alguém do RH, DP, e essa pessoa vai falar, sabia que o fulano teve aumento? Não diga, isso se chama fofoca. E é só ver a audiência que tem o programa da Sônia Abrão para saber que fofoca sobre aumento de salário é o que faz mais sucesso por aí. Não acredita? Teve uma vez que eu fui promover um colaborador e o diretor da empresa aprovou, mas eu não contei para o próprio funcionário que ele ia ter o aumento. Uma pessoa do nosso departamento, que tinha acesso ao sistema da Folha, viu e espalhou para os outros. No mesmo dia, alguns desses líderes sindicais, como eu falei, vêm na minha mesa e me perguntam por que o fulano havia recebido o aumento e eles não. Bom, a minha vontade naquela hora era mandar todos para o olho da rua. Porque se é uma coisa que um programador ou um analista de TI tem que saber, é que todos os dados da empresa são confidenciais. E se ele tem acesso a esses dados, é mais um motivo para ele ficar de bico calado. Mas, como eu não tinha autonomia para isso, eu tive que engolir a seco e paciência. Bom, eu expliquei para todos que as adequações salariais estavam sendo discutidas, que estávamos reestruturando o setor e que as demandas de todos seriam atendidas aos poucos, conforme o mérito de cada um. Mas claro, isso foi bastante grave, eu perdi a confiança naqueles funcionários e que eu saiba, as demandas foram atendidas posteriormente. Depois da minha saída da empresa, é claro. Agora, como você deve se comportar então para ser um merecedor de uma promoção? Bom, vamos lá, integridade.
Por mais que tenha politicagem, por mais que coisas erradas aconteçam, lembre-se que a sua honestidade, a sua imagem é que fica. As empresas passam, mas você fica. E daqui a alguns anos, não vão lembrar de você porque você era o melhor usuário do Excel da empresa. Um dia desses, um recrutador me ligou pedindo referências sobre um antigo subordinado, que trabalhou comigo há mais ou menos uns 10 anos. Se você me perguntar qual era o nome do sistema que ele cuidava, eu não me lembro, não tenho a menor ideia. Mas eu respondi para o recrutador: o que você está esperando para contratar esse cara? Se eu soubesse que ele estava procurando outra colocação, eu mesmo tinha contratado ele para trabalhar comigo novamente. Ok? O plus a mais. Sempre que possível, procure fazer mais do que foi pedido. Sem atrasar aquilo que foi pedido, claro. Procure melhorar a apresentação, tanto do seu trabalho como a sua mesmo. Isso conta ponto. Assuma novos desafios. Sabe quando na aula o professor falava: preciso de um voluntário, e todo mundo olhava para o lado, disfarçava, bababá, assobiava? Aqui é o contrário. Procure mostrar que você está pronto para encarar qualquer coisa, que você é ponta firme. Isso costuma ser muito lembrado. Se o chefe te passar alguma tarefa, não fale não direto. Não vou fazer, estou muito ocupado, passo para o outro. Fale para ele: chefe, eu tenho outras atividades no momento. Posso colocá-las em segundo plano ou alguém pode me ajudar a fazer isso? Resultados. Você vai pedir aumento? E por que você merece o aumento? O chefe, ele sabe o que você faz, mas às vezes você tem que lembrá-lo da importância do que você faz e como você está contribuindo para o sucesso da empresa e para um mundo melhor. Como diria um antigo gerente meu: datas, eu quero datas. Números, eu quero números. Bom senso. Eu já falei antes, veja o momento pelo qual sua empresa está passando. Se mandaram 300 pessoas embora ontem, não vai ser hoje que você vai pedir uma promoção, certo? Paciência. Paciência e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. Atualmente, a gente tem uma geração mais nova que já está nascendo online. O cordão umbilical é como se fosse o carregador do celular. E essas novas gerações têm pressa. Muita pressa para tudo. O Ayrton Senna, ele não era apressado, ele era veloz. A estratégia dele era sempre ser o pole position e na corrida abrir vantagem em cima de vantagem sobre os demais. E ele era paciente, sim. É só você observar, não ele na pista, mas estudar a carreira dele. Toda a estratégia que ele fez para conseguir os melhores carros e nas melhores equipes. O Alain Prost, o Emerson Fittipaldi também eram velozes nas pistas. Mas a estratégia deles nas pistas era provocar e esperar o erro de um piloto que estivesse à frente. Ou seja, eles usavam e abusavam de calma e paciência. Então, tenha calma, tenha paciência que a sua vez de promovido vai chegar. 6 meses, 2 anos, 3 anos, só você quem sabe. De um cargo operacional para outro, o tempo é menor. De uma posição de diretoria para outra, o tempo é muito maior. Autopromoção. Não adiantou? Você esperou muito mais do que devia? Não aguenta mais? Já falou com o chefe, não deu certo, foi sempre ignorado? Por mais que você goste da empresa, o ambiente é legal, você faz o que gosta, você está insatisfeito. Está na hora de encerrar o ciclo da sua vida profissional. Então, mais uma vez, paciência. Procure uma oportunidade de trabalho, não haja no impulso. Ou então, se você acha que está na hora, abra sua própria empresa. Tenha cacife para isso, claro. Mas pode ser que o momento de você ser o próprio chefe chegou, com todos os ônus e os bônus que isso acarreta. Quem sabe você não é o próximo criador de um novo unicórnio, de uma nova startup de imenso sucesso. Corra atrás dos seus sonhos. Espero que vocês tenham gostado e se inscrevam aqui no nosso canal. Muito obrigado, até a próxima.